Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz de Cristo esteja sobre todos. Gostaria de convidá-los a pensar comigo no texto de Marcos, capítulo de número 3, dos versículos 13 até o 19. Nós estamos vivendo dias quando temos notado muitas mensagens, muitas pregações, lives a todo instante, e isso é muito bom, muito legal mesmo. Porém, há algo muito necessário que talvez tenha sido esquecido. E nessa nossa reflexão de hoje, eu gostaria de chamar a sua atenção exatamente para este algo necessário. Vamos primeiramente ler o texto. Marcos, capítulo de número 3, versículos de 13 ao 19. A palavra do Senhor, ela diz: Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar, e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Este texto narra a escolha dos 12 apóstolos por Jesus Cristo. Nele nós podemos perceber de forma bem definida os objetivos deste chamado. Isto fica muito evidente pela sequência dos verbos no texto. E para a nossa reflexão, eu desejo destacar 3 ações que irão nos ajudar a esclarecer princípios que ainda hoje irão nos ajudar a nortear nossas vidas no cumprimento da vontade de Deus e seus objetivos para cada um de nós. Antes, porém, quero também fazer uma oração com vocês. Vamos orar nesse instante. Pai amado, Deus querido, bendito seja o teu nome. Nós queremos te agradecer pela tua bondade, a tua misericórdia e o teu cuidado para conosco. Te agradecemos porque um dia o Senhor nos chamou para estarmos na tua presença, a fim de que possamos, ó Deus, dar continuidade àquilo que o Senhor começou lá atrás, no passado, através da vida dos teus servos apóstolos. Que nós possamos hoje, ó Deus, com firmeza de fé, continuar fazendo a tua obra de forma diligente, com a autoridade que o Senhor nos deu do alto céu. Abençoa as nossas vidas. Faça a tua vontade, oramos no nome de Jesus. Amém. Bem, eu queria então chamar a sua atenção para 3 versículos em destaque. Nós lemos dos versículos 13 ao 19, mas eu quero destacar os versículos 13, 14 e 15. E dentro de cada um deles, eu quero também destacar um verbo. No versículo 13, o verbo chamar. No versículo 14, o verbo estar. E no versículo 15, o verbo enviar. Porém, eu desejo pensar sobre cada um deles em uma ordem diferente da que se encontra no texto. Eu quero, então, colocá-los da seguinte maneira. Primeiro, o verbo chamar. Segundo, o verbo enviar. E terceiro, o verbo estar. São 3 ações muito importantes, muito significativas que nós precisamos considerar a fim de que possamos fazer a obra de Deus, cumprir os seus objetivos de forma que seja da vontade dele e nunca da nossa. Para que nós possamos estar com autoridade, fazendo aquilo para o qual ele nos chamou. Então vejamos primeiro a questão do chamado. No versículo de número 13, nós temos assim: Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Nós temos aqui algumas verdades que são
importantes de ser destacadas, mas de forma muito breve eu quero apenas destacar o fato de que existe no chamado a questão do chamado geral e do chamado específico. Um chamado geral é aquele que é para todos os crentes. E um chamado específico é aquele que é para alguns dos crentes. Então, de forma específica, nós poderíamos dizer que a Bíblia mostra o chamado exatamente para o apostolado, algo que já está encerrado. Não existem mais apóstolos hoje. Jesus chamou alguns para este trabalho, para este ministério, com uma determinada função. Agora, quanto ao chamado geral, ao discipulado, ao trabalho de pregar a palavra, de fazer a vontade de Deus, nós temos textos variáveis que falam sobre isso. E eu queria destacar o texto na primeira carta de Pedro, capítulo de número 2. 1 de Pedro 2, versículo 9. Texto bem conhecido, mas que é importante você acompanhar na sua Bíblia, onde a palavra do Senhor diz assim: vós, porém, sois a raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós temos aqui este chamado geral a todos os crentes. Todos nós somos chamados a proclamar a verdade do Evangelho, a dizer às pessoas do quão bom e maravilhoso é o Senhor e de como Ele transforma e soluciona os problemas da nossa vida, como Ele abençoa cada um de nós. E dentro desta questão de chamado geral e específico, também há um outro texto que nós poderíamos destacar, onde nós poderíamos dizer que há um chamado específico e um chamado geral. E eu quero lê-lo junto com você também. Mateus, capítulo de número 28. É o texto que fala sobre a grande comissão. Finalzinho de Mateus, capítulo 28, versículos 18, 19 e 20, onde diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Temos aqui então nestes versículos, o chamado tanto específico como geral. De forma específica, o Senhor passou uma ordem dando autoridade aos apóstolos para pregarem a mensagem do Evangelho, e aqueles que ao ouvissem estariam também difundindo esta mensagem, assim tornando-se um chamado de forma geral. Então todos nós somos chamados para um objetivo: pregar o Evangelho. E neste propósito, todos nós também somos enviados. Somos enviados a pregar a mensagem do Evangelho de Cristo com a autoridade dada por Ele próprio, a autoridade que veio do céu. E esta autoridade, ela é mantida pela fidelidade à mensagem deixada por Jesus para os seus apóstolos, que foi passada para cada um de nós. E esta mensagem, para ser pregada com fidelidade, precisa falar de arrependimento de pecados. É uma mensagem que precisa falar de libertação, uma mensagem que precisa ser falada no sentido da transformação de vida, uma mensagem que também fala de salvação. Então, quando nós estamos com este chamado, temos esta incumbência deixada pelo Senhor, nós somos enviados a pregar o arrependimento de pecados.
Precisamos dizer às pessoas que elas são pecadoras. Precisamos lembrar que todos nós somos pecadores e que precisamos nos arrepender para que possamos então ser libertos do poder do pecado, para que por uma ação divina as correntes da escravidão do pecado, esse que é o grande problema da humanidade, não é o coronavírus. O maior problema da humanidade é o pecado. Então, quando nós ouvimos a mensagem do Evangelho, quando a mensagem do Evangelho é trazida diante de nós com autoridade, ou seja, com fidelidade, que fala sobre a nossa condição de pecador, e nós aceitamos esta mensagem, aí, arrependidos, nós somos então libertos do poder do pecado. E aí nós temos a nossa vida transformada pelo poder de Jesus Cristo, pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. E isto nos garante a convicção de que estamos salvos, de que fomos libertos para a salvação, para a vida eterna que é prometida pelo Senhor na sua palavra. Então, nós somos chamados e enviados a pregar esta mensagem. Porém, antes de sermos enviados, é necessário estar com Jesus. Sem Ele, sem a sua autoridade, o trabalho será vão. Mateus, capítulo de número 7. Se o irmão estiver com sua Bíblia, a irmã, abra no capítulo 7, os versículos 22 e 23, onde diz assim: muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Nós podemos perceber aqui que a atividade religiosa não significa comunhão com Deus. Nós podemos perceber aqui que é muito importante estar com Jesus para que nós possamos aprender com Ele, para que nós possamos estar aptos e com autoridade fazer aquilo que Ele nos enviou, fazer aquilo para o qual Ele nos chamou, para que nós possamos assim então estar de acordo com a sua vontade, cumprindo os seus objetivos. Então, se nós somos chamados e desejamos ser enviados a realizar a obra de Deus com autoridade, necessário se faz estar primeiramente com o Senhor. É necessário um relacionamento de proximidade com Cristo. No texto básico desta mensagem, nós encontramos Jesus, antes de tudo, chamando os discípulos, dizendo para que eles estivessem com Ele, para que eles pudessem andar com Ele, estar com Ele, numa comunhão diária, todos os dias. Durante 3 anos, estes homens, os apóstolos do Senhor, conviveram com Jesus, experimentaram a presença do Senhor, aprenderam com Ele. E nós também precisamos desta experiência antes de estarmos fazendo aquilo para o qual o Senhor nos chama, pregar a sua palavra, sermos um mensageiro do Evangelho, neste chamado geral, chamado de sermos proclamadores do reino de Deus, anunciando as boas novas de salvação. Mas para isso, então, é necessário que também tenhamos comunhão com Ele diariamente. Leitura da Bíblia, estudo, reflexão, oração. Não é somente, meu irmão, pegar a sua Bíblia de manhã, abri-la em qualquer texto, qualquer passagem. Muitas pessoas fazem isso e achar que isto é suficiente. Não é. O Senhor nos chamou para que nós pudéssemos nos envolver com Ele, conhecer mais a Ele,
Então nós precisamos dedicar tempo ao estudo da sua palavra, refletir sobre aquilo que esta palavra está falando a nós pessoalmente e em oração, confidenciar a Ele as nossas fraquezas, os nossos pecados, as nossas dificuldades, pedir a Ele graça, misericórdia, pedir a Ele que nos sustente, pedir para que Ele cuide de nós, para que Ele direcione os nossos passos, para que Ele nos ajude, nos fortaleça, para que possamos cumprir então a sua vontade. E eu te pergunto, como está o investimento do seu tempo para estar com o Senhor? Qual tempo você tem dedicado à leitura da Bíblia? Qual tempo você tem dedicado ao estudo da palavra, a refletir no que ela diz ao seu coração, a buscar ao Senhor face a face em oração? Meu irmão, minha irmã, você tem um chamado? Certamente que sim. Todos nós temos um chamado geral. Todos nós somos chamados a pregar este Evangelho. Primeiro, porém, é necessário estar com Cristo, para que depois possamos, então, trabalhar para Cristo e cumprir o seu objetivo para cada um de nós. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua igreja e que neste tempo nós possamos ser sal da terra e luz do mundo, dando bom testemunho e pregando o Evangelho do Senhor Jesus a todos que estiverem à nossa volta. Amém e amém.